o Senhor, queridos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, onde estaremos aqui tratando de mais um tema. Tema esse, uma igreja cheia de amor. Nossa lição 5 do terceiro trimestre de 2025, onde o textuário dessa lição nos traz o seguinte texto, em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, nós temos aqui esse tema, né? E a nossa leitura em classe, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, você pode abrir aí na sua Bíblia ou acompanhar na leitura da sua lição, capítulo 4, versículo 32 até o 37, que diz assim a palavra do Senhor. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade ou necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqui nós temos alguns objetivos desta lição, né? Primeiro objetivo é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo objetivo para estudarmos nesta lição esse tema é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E o terceiro é incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Então, aqui nós vemos a introdução desta lição dizendo o seguinte: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, neste tema, nós temos aqui, né, a lição nos direcionando, né, para a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada, né, abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. O primeiro tópico da lição nos traz o seguinte título: o amor manifestado na comunhão
cristã. Primeiro ponto diz o seguinte: o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto, a lição está aqui dizendo, vamos ler ela. Nesse ponto, sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. E essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número, ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim, como uma igreja grande ou uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Agora, contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Então, quando olhamos para esse assunto, né, o crescimento da igreja, se nós for prestar bem atenção, as últimas décadas foram marcadas por profundas transformações sociais. Essas mudanças, meus queridos, são perspectivas, né, na forma como as pessoas interagem e comportam-se no universo social, né? E grande parte dessas transformações foi impulsionada pelo advento das mídias sociais, que passaram a moldar, em nossos dias, a forma como se dão essas relações. Então, a vida sai do universo, né, offline para o universo online, né, do real para o virtual. E é justamente no universo online que se configura as novas teias de relacionamento. Então, os estudiosos do comportamento social passaram a denominar essa nova configuração social de geração selfie, né? Ainda que de acordo com esses pesquisadores, essa geração caracteriza-se pelo isolamento, isso é, pouco envolvimento cívico, insegurança por conta das incertezas econômicas, né? Descrenças onde o elemento religioso aparece em declínio, indefinição marcada por novos posicionamentos, né, sobre a sexualidade, sobre a família, né, a virtualidade marcada pelo declínio da interação social no mundo real. Então, e a independência política marcada pela aceitação do politicamente correto. Então aqui nós vemos, né, esse primeiro ponto, crescimento da igreja, né, que antes era offline, antes não tinha tanta abrangência e hoje, né, através das redes sociais, nós temos aí um grande alcance, né? Mas a lição nos traz, no segundo ponto aqui, os desafios do crescimento. E olha só o que a lição nos diz. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Algumas perguntas aqui que a lição está nos fazendo. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. E de fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, disse que o amor é vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide,
Isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, quando olhamos para esta característica, o crescimento, os desafios do crescimento, essas características apontadas no novo tecido social, elas estão presentes tanto na América do Norte como no nosso Brasil, né? Na verdade, está presente na cultura ocidental, onde o mundo europeu também reflete essa realidade. Então estamos, portanto, diante de uma nova realidade social. Isso, evidentemente, envolve desafios, envolve riscos, envolve oportunidades. E não há dúvida de que um dos principais desafios a ser enfrentado por essa nova realidade virtual é o de mantê-la humana, né? À medida que mais se virtualiza, mais desumanizada a sociedade parece ficar. Isso parece meio paradoxal, né? Mas o mundo real perdeu espaço para o mundo virtual. E nesse aspecto, o mundo virtual parece ter se tornado o espaço preferido por aqueles que têm dificuldade de viver no mundo real. Então todos estão, de alguma forma, emaranhados nessa teia, né? Os jovens, contudo, são os principais habitantes desse novo mundo. Então, quando nós olhamos nas palavras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele fala que para os jovens a principal atração do mundo virtual deriva da ausência de contradições e objetivos contrastantes que infestam a vida offline. Então, o mundo online, ao contrário de sua alternativa offline, torna-se possível pensar na infinita multiplicação de contatos como algo plausível e factível. E isso acontece pelo enfraquecimento dos laços, né, em nítido contraste com o mundo offline, orientado para a tentativa ali constante de reforçar os laços, limitando muito o número de contatos e aprofundando cada um deles. Então, num livro de sua autoria, ele destaca que essa nova configuração social tem impacto direto na vida da comunidade e, consequentemente, da igreja também. Isso porque a igreja é um organismo vivo que se constrói a partir das interações e relações humanas. Em palavras mais simples, a igreja é humana, onde não existe o corpo a corpo, relacionamentos físicos, relacionamentos reais, não temos o que biblicamente é definido ali como sendo uma igreja. Então, na verdade, as redes sociais, devido à impessoalidade que as caracteriza, transformaram-se na nova igreja dessa geração virtual. E, dessa forma, o individualismo, presta bem atenção, o individualismo caracteriza-se como marca dessa geração. O virtual conecta-se e o real relaciona-se, né? Então, esse fenômeno social que tem o individualismo como a sua indelével marca, faz parte da cultura pós-moderna. Esse novo paradigma social, né, também atende pelo nome de sociedade em rede, né? Mundo líquido e era do vazio. Então trata-se de um modelo cultural que privilegia as emoções e os sentimentos.
Na pós-modernidade, você pode prestar atenção, as experiências subjetivas e sensoriais passam a moldar particularmente ou praticamente tudo, inclusive em muitos lugares, até mesmo a liturgia do culto, né? O sensorial sobrepõe-se ao racional. Por tratar-se de um fenômeno de desconstrução, os valores culturais no mundo pós-moderno são totalmente relativizados. Conceitos como honra, conceitos como dignidade, verdade, compromisso, perde-se no vazio. Talvez isso explique tantas contradições e paradoxos presentes na cultura em claros reflexos do comportamento evangélico brasileiro, né? A preocupação não é a mais como a ética, mas como a estética, tá? O que vale é a imagem que se vende e não o caráter que se possui. Nessa nova configuração cultural, a ordem dos valores aparece invertida e o cristão precisa ter parâmetros bem definidos para viver a sua vida na igreja e em comunidade. Parâmetros bem definidos. Isso porque, como disse ali o Bauman, né? Numa sociedade de consumidores, ninguém consegue ser sujeito sem primeiramente se tornar objeto. Então, como veremos essa cultura de consumidores marcada pelo desejo de posse e o individualismo doentio, é diametralmente oposta à vida da primeira comunidade cristã, a Igreja de Jerusalém, como é o nosso título dessa nossa lição. Agora, aqui na nossa lição, nós temos o terceiro ponto, a vida interior. A lição diz, a expressão era um coração e a alma, entendeu? Era o coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Tá? Então, olha só que interessante. E era o coração e a alma da multidão. Dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era da sua própria. Era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Quando olhamos para esse texto, esse versículo de Atos, capítulo 4, versículo 32, aqui, que nós acabamos de falar aqui do ponto 3, do tópico 1, esse texto lido através das lentes da cultura líquida parece extremamente idealista, algo totalmente fora da realidade de hoje. Totalmente. Não há dúvida de que a narrativa lucana tem por objetivo mostrar um modelo ideal de igreja, sem, contudo, negar a sua existência real. Então, aqui nós vemos uma igreja ideal não é, portanto, aquela que não tem problemas, nem encontra desafios. Pelo contrário, uma igreja ideal possui problemas e possui desafios na sua vida real. Entretanto, a forma como se enfrenta é que a faz diferente. Aqui temos uma comunidade que viu diante de si problemas desafiadores, mas que soube como enfrentá-los. E um dos desafios estava no fato de que aquela comunidade composta de poucos membros agora era uma multidão de crentes. O crescimento em ritmo acelerado trouxe novos problemas e
evidentemente fez surgir novas demandas. No tópico 3, e no tópico 2, aqui fala sobre o amor como manifestação da graça. Olha só que interessante, o primeiro ponto aqui diz, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja, onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício. Isso é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isso é, ter uma igreja imersa no Espírito, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras em normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Quando olhamos a maneira em que Lucas apresenta a comunidade do reino nesses versículos é interessante, pois aqui ele descreve como ela foi formada. E Lucas, ele menciona uma variedade aqui de membros ativos e comprometidos desta comunidade. Ali a Bíblia diz, no versículo 32, né? Ali fala, todos os crentes, né? No versículo 32, afirma-se, da multidão dos que creram, que eles eram de um só sentir e pensar. Literalmente está querendo dizer um só coração e alma, né? E agiam com surpreendente solidariedade. Não é possível fazer uma distinção precisa entre coração e mente aqui, né? Quando nós olhamos Marcos capítulo 12, versículo 30, apenas se pode dizer que a expressão indica uma atitude unânime de pensamentos e afeto. Então, como já foi dito, tal atitude como um grupo de crentes era refletida em sua concepção da realidade total, a tal ponto que ninguém considerava unicamente sua coisa que possuía, ou alguma coisa que possuía, mas compartilhava tudo o que tinha, quanto ao uso e exploração, não em termos de domínio ou título de propriedade. Olha só, era uma comunidade de uso e não de domínio. Cada um era dono de seus bens, mas esses estavam a serviço de todos conforme a necessidade do momento. Então, era desse modo que eles compartilhavam tudo que tinha. É impossível entender essa prática, né, da comunidade de bens sem levar em conta que não foi fruto de imposição, e sim de uma atitude de amor solidário de pessoas que de fato se consideravam membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Então, a necessidade de um membro era a necessidade de todos. E a bênção recebida por alguém devia ser compartilhada com todos os que precisassem de ajuda. Então, essas ações também não eram entendidas como obras meritórias, né? Sacrifícios de renúncia ou votos de pobreza. Não. O primeiro cristão, ali os primeiros cristãos, não exaltavam a pobreza como virtude, nem fazia da generosidade imposta uma medida para forçar
uma igualdade. Não. Os fiéis, ali eles compartilhavam seus bens como expressão de ação de graças a Deus pelas bênçãos. O escritor, ele é bastante preciso quando diz que aqueles cristãos formavam uma comunidade de uso e não de domínio. Ah, que forte, hein? Que profundo. Isso significa dizer que eles partilhavam os seus bens à medida que alguém tinha necessidade, sem contudo serem obrigados a desfazerem-se deles. Não há aqui nenhuma indicação de que aqueles crentes deveriam renunciar o seu direito à propriedade privada. Não. Isso fica claro no caso de Maria, mãe de Marcos. Olha só, que possuía uma casa que não foi vendida, continuando na sua propriedade e também servindo como um local onde se fazia reuniões de oração, como diz lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Tá? Então aqui o escritor, ele fala, né, ele destaca alguns aspectos dessa questão, quando ele diz que os verbos no imperfeito não sugerem a venda de todos os bens no ato da conversão, mas crentes vendendo as suas propriedades quando a necessidade surgia e contribuindo para um fundo comum supervisionado àquela altura, né, pelos apóstolos. Já lá naquela altura, no início da igreja, já havia transparência, já havia prestação de conta, tá? Pelos apóstolos, não é por uma pessoa, não. Não é só por uma, não, é pelos apóstolos, tá? Então, à medida que a comunidade crescia, surgiam novas situações, os apóstolos, em última análise, teriam que delegar a supervisão desses assuntos a pessoas com mais tempo para isso, como fala lá no capítulo 6, versículo 2 e 3 de Atos, né? E além disso, a venda de bens poderia ali desafiar, né, atitudes cultural grego-romana que racionalizava a retenção de riqueza à guisa de a pessoa poder euferir benefícios futuros, né? Especialmente entre os seus amigos. Então, aqui nós vemos a venda dos bens, também pode evocar o chamado de Jesus ali ao jovem rico, quando fala em Lucas capítulo 18, versículo 22, o qual constituiu uma espécie de modelo para todos os discípulos, né? Lá em Atos capítulo 12, versículo 33, né? Ou em Lucas 12, 33, se não me foge a memória. Então, ali sobre partilhar ou a partilha de bens, né? Vide análise aprofundada, né? Em Atos capítulo 2, 44 e 45, né? Então, Atos capítulo 4, versículo 34 e Atos capítulo 5, versículo 4, ali está entre as características que remontam à passagem anterior, conferido também o princípio de Jesus no capítulo 20, versículo 35. A afirmação de que não havia necessidade entre eles, do capítulo 4, versículo 34, reflete a linguagem da comunidade bíblica ideal lá no Deuteronômio 15, versículo 4. Então, Deus prometeu que se os seus membros fossem obedientes, não haveria pobreza entre eles, tá? Lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 até o 6. Muito embora os pobres jamais deixariam a terra, né? Como diz o capítulo 15, versículo 11. Por quê, pastor? Porque Deus proveria recurso suficiente aos que os tinham para que eles o compartilhassem com aqueles que não os tinham. Então, destarte, né? Lucas retrata a igreja primitiva não somente em termos gregos, como a comunidade ideal, mas também em termos bíblicos, tradicionais, né?
adequados para o remanescente justo, né, de Israel, né? Vídeo comentário, especialmente aqui de Atos, capítulo 1, versículo 26. Agora nós temos aqui o segundo ponto do segundo tópico, que fala a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento, vendo, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. E somente a graça era tamanho sentimento de gratidão. Então, nós temos aqui, após essa observação aqui da igreja primitiva, sobre a vida interna da igreja, né? Lucas, ele põe em destaque o testemunho dos apóstolos na pregação, enquanto chama atenção para a manifestação da graça de Deus entre os crentes. Graça que nós estamos falando aqui, né? Alguns autores pensam que esse texto estaria deslocado, né? Porém, é mais correto entender, como nós lemos na lição, que Lucas está demonstrando que a dinâmica da comunidade só se tornou possível, né, devido à graça de Deus, que entre ela é abundante. Atos capítulo 4, versículo 33, ali a Bíblia diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Lucas usa a palavra grega dinamei, né? Que é a mesma usada em Atos capítulo 1, versículo 8, para referir-se ao poder, né? Dinamei, que vem de dínamo, né? Poder, né? Com o que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Então a ideia por trás desse texto é de uma grande demonstração do Espírito mediante milagres, sinais e prodígios. A vida aqui em harmonia na comunidade cristã, somada às demonstrações carismáticas, era reflexo da abundante graça na igreja, tá? No terceiro tópico aqui da nossa lição, nós encontramos o seguinte tema: a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro ponto diz: a busca pela equidade. O dicionário Aurélio de língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajuntar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, aqui a Bíblia fala, né? No capítulo 4, versículo 34. Os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Interessante que aqui nós temos três coisas que precisam ser destacadas sobre a igreja de Jerusalém. Anota aí. Primeiro, a supervisão dos apóstolos. Segundo, a voluntariedade. Terceiro, a solidariedade da igreja. Então, como resposta à abundante graça de Deus dispensada para a igreja, ou com a igreja, os crentes logo perceberam que havia pessoas necessitadas no seu meio. Muitas das vezes a gente quer atravessar o mundo, né, para cuidar dos necessitados, mas não consegue enxergar a necessidade que está à nossa volta. Então aqui, a igreja, nós vemos que a igreja não era nivelada. Houve um movimento voluntário de partilha e doação para atender os mais carentes, que passou a ser concentrado nos apóstolos. Então, os apóstolos tornaram-se o centro de distribuição e de supervisão. Posteriormente, como nós vemos em Atos capítulo 6, vemos que eles dividiram ou responsabilizaram outros para que essa tarefa fosse executada. Tá? Agora, no segundo ponto do terceiro tópico diz: propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então aqui algumas lições ficam claras nessa narrativa. Em primeiro lugar, deve-se haver voluntariedade por parte dos crentes para realizar o trabalho do Senhor. Isso tanto na esfera social quanto na missional. Mesmo aqueles que recebem alguma ajuda financeira para executar alguma tarefa, não deve ter no dinheiro a sua motivação. Se isso acontece, ou se isso acontecer, o seu trabalho não será realizado a contento. Isso não quer dizer que alguém não possa ser remunerado ou recompensado financeiramente pelo que faz. Tá? Isso significa que o desejo de agradar a Deus deve ser a sua real motivação, né? Segundo ponto, aqui, no segundo lugar, além da voluntariedade, há necessidade de possuir-se um espírito solidário. Olha o que diz aqui o terceiro ponto do terceiro tópico da lição. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Não havia consciência de pertencimento. E por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então, como eu falei, aqui
a voluntariedade. Uma igreja que não é solidária na sua essência deixou de ser igreja. Por natureza, meus queridos, uma igreja necessita ser solidária. Tá? Em terceiro, nós temos uma igreja precisa de supervisão. Aqui vai pegar o calo de muita gente. Os apóstolos agiam como bons gestores das coisas da igreja. Aqui nós vemos que sem uma gestão, ou sem uma boa gestão, a igreja ou qualquer uma outra instituição, ela estará fadada ao fracasso. Meus queridos, infelizmente, o problema de muitas igrejas não é propriamente dos membros, mas dos seus gestores. Nem todo o mundo sabe lidar com o que lhe é confiado, especialmente se isso envolve dinheiro. Olha só, e nesse caso, é necessário que haja a maior transparência possível. Enquanto muitos dizem que não precisam prestação de conta, não precisa prestar conta, mas eu pergunto, uma igreja em que os seus líderes não prestam contas e relatórios do que estão supervisionando, ela terá problemas. O problema ocasionado, por exemplo, por uma falta de prestação de conta, logo é seguido pela insatisfação, críticas e murmuração. Aqui nós temos um exemplo, e um bom exemplo. Quando nós olhamos em agosto de 2024, o comentarista desta lição, eles estiveram ali na cidade de Aton, Illinois, Estados Unidos, e ali eles conheceram o museu de Billy Graham. E naquele espaçoso local há um farto material, incluindo vídeos, áudios, sermões, bíblias e livros usados pelo grande evangelista norte-americano. Ali eles puderam conhecer os fatos por trás da história. E eles disseram que ficaram emocionados com o modo como Deus usou aquele gigante para impactar o mundo com a pregação da palavra de Deus. E deve ser observado também que Billy Graham só foi o homem que foi porque agiu com extrema responsabilidade, caráter e ética ministerial. Nesse aspecto, um fato merece ser compartilhado aqui. Se você olhar no site da Billy Graham Association, podemos saber mais sobre essa história. Mas tem um fato interessante que em 1948, Billy Graham iniciou uma série de reuniões evangelísticas em Modestos, Califórnia, juntamente com a sua equipe ministerial. E a reunião de Modesto teve como propósito manter no ministério o mais alto padrão de moralidade e integridade bíblica. O que ali foi decidido serviu de padrão para os pastores, bem como para a organização sem fins lucrativos em diferentes partes do mundo. Olha só que interessante. O exemplo vem de cima. Se não tem exemplo, como que os liderados vão ter bom exemplo? Vão seguir esse caminho? Então, Billy Graham, ele detalhou o que o manifesto de Modesto, Califórnia, tratou. Ali ele diz o seguinte: certa tarde, durante as reuniões em Modesto, reuni a equipe para discutir o problema. Depois, pedi que fosse para seus quartos por 1 hora e fizesse uma lista de todos os problemas que pudesse imaginar que os evangelistas e o evangelismo ali enfrentavam. Quando voltaram, a lista era novamente semelhantes, E em todo o tempo fizemos uma série de resoluções ou compromissos entre nós que nos guiaria em nosso trabalho evangelístico futuro.
Ainda diz ele, na realidade era mais um entendimento informal entre nós. Um compromisso compartilhado de fazer ali tudo o que pudéssemos para manter o padrão bíblico de integridade e pureza absolutas para os evangelistas. Então, o primeiro ponto em nossa lista combinada era o dinheiro. Quando todos os evangelistas daquela época, inclusive nós, ele dizendo, era sustentado por ofertas de amor recolhidas nas reuniões, a tentação de arrancar o máximo de dinheiro possível de um público, muitas vezes com fortes apelos emocionais, era grande demais para alguns evangelistas. Além disso, havia pouca ou nenhuma responsabilidade pelas finanças. Era um sistema fácil de ser abusado e levava à acusação de que os evangelistas estavam nisso apenas pelo dinheiro. Eu recebia um salário da YFC, que é Jovens para Cristo, e entregava todas as ofertas das reuniões da YFC aos comitês da YFC. Mas meus novos esforços independentes em campanhas em toda a cidade exigia finanças separadas. Em Modesto decidimos fazer tudo o que pudéssemos para evitar abusos financeiros, minimizar a oferta e depender o máximo possível do dinheiro arrecadado antecipadamente pelo comitê local. Então, aqui nós vemos que a postura adotada por Billy Graham segue os princípios adotados pela comunidade apostólica em Jerusalém. Em Jerusalém, o povo demonstrava ser solidário com os membros favorecidos, com os menos favorecidos, e generosos em ofertar financeiramente, porque viam transparência por parte dos apóstolos na administração dos bens da coletividade. E Billy Graham não fez diferente. O seu ministério contou durante toda a sua vida com milhares de mantenedores, porque esses sabiam que ele usaria os seus donativos com integridade e responsabilidade. Billy Graham foi extremamente transparente com os recursos que recebia. E onde não há transparência, meus queridos, não haverá confiança. Isso é um exemplo para todos nós, tá? Que fica aí essa mensagem a lideranças que hoje querem fazer as coisas tudo sozinho, tudo no secreto, sem compartilhar, sem prestar conta, sem ali a transparência com a igreja, entendeu? Deus não trabalha dessa forma. Não foi assim que a igreja do Senhor foi fundada, né? Agora vamos para a conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus, derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade ao próximo ou do próximo. Amém? Estamos aqui, vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. A primeira questão nos diz o seguinte: como o evangelista Lucas se refere à igreja? Resposta: Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Segunda questão: o que a expressão era um, o coração e a alma mostra? Resposta: a expressão um coração e alma mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Terceira questão: de acordo
de acordo com a lição, qual é o melhor ambiente para manifestações dos dons do Espírito? Resposta. De acordo com a lição, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Quarta questão. O que a equidade busca fazer? Resposta. A equidade busca ajustar o equilíbrio entre as pessoas, reconhecendo igualdade ou direito de cada um, diferentemente da igualdade. Quinta e última questão. O que o texto bíblico deixa claro em relação aos crentes, Atos 4? Resposta. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar os outros, uns aos outros. Amém? Então aqui nós finalizamos essa quinta lição, né? Não deixe de inscrever-se em nosso canal, tá? Compartilhe esse vídeo, esteja inscrito e aí que Deus venha estar abençoando você, aí a sua vida espiritual através dos conteúdos doutrinários aqui e teológicos da nossa página. Pai querido, te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse tema, Pai. Venha abençoar a cada aluno, venha abençoar a cada ouvinte, venha abençoar a cada professor, Pai, através desses ensinos, através desta palavra, e que nós possamos, Senhor, sermos igreja cheia de amor, amor fraternal, o amor, Senhor, na qual todos ali convivem através do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai Santo, abençoa a Tua igreja, que a graça, Senhor, esteja derramada sobre cada um de nós, Pai, através da Tua palavra. Fica, Senhor, conosco, desde já te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.